Olá, minha gente querida, bem-vindos aqui novamente para mais uma conversa com o Padre Mário de França Miranda. O tema da nossa conversa hoje é a vontade de Deus. A gente busca ser fiel, mas como ser fiel a essa vontade? O que é a vontade de Deus? Então, é uma pergunta difícil do ponto de vista teológico. Nós imaginamos uma vontade de Deus como se fosse algo já pré-estabelecido, né? Alguma coisa que tem que se dar necessariamente. E a gente esquece que esse Deus manifesta a sua vontade através da história. Então toda a Bíblia é uma manifestação ao longo da história dos desígnios de Deus. Algumas coisas nós podemos dizer que é vontade de Deus. Deus quer a felicidade do ser humano. Deus quer uma humanidade que seja feliz. Então toda a perspectiva que o cristianismo oferece de uma salvação, de uma renovação humana, que São Paulo chamava uma nova criatura, tudo isso está dentro da vontade de Deus, mas ainda de um modo muito abstrato. Um dos pontos que eu acho muito importante que a Bíblia nos ensina é que a ação de Deus no mundo para realizar sua vontade se dá sempre através da mediação humana, sempre através de pessoas, seja um Abraão, seja um Moisés, né? Seja um João Batista, seja os profetas do Antigo Testamento, seja o próprio Jesus Cristo, que para que Deus pudesse de fato agir, né, se tornou um ser humano como nós, né? E ao longo também de toda a história do cristianismo sempre são pessoas que, sob a ação de Deus, nós podíamos dizer sob a ação do Espírito Santo, né, elas concretizam para aquele momento a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é alguma coisa que nós temos que sempre procurar através, né, dos eventos, através dos problemas, dos impasses, né? Através de pessoas que muitas vezes conseguem traduzir, né, para uma época o que é essa vontade de Deus, né? Ser um Francisco de Assis, por exemplo, né, para a sua época, né? Isso tudo é que vai nos dar em concreto o que de fato é a vontade de Deus. Então, isso vai ser chamado também no Vaticano II como saber ler os sinais dos tempos, entende? Que é outra maneira de dizer o que Deus quer nesse momento da gente. Então, nunca podemos colocar a vontade de Deus de uma maneira assim definitiva, né, numa formulação. Né? Nós podemos dizer que quer a salvação do ser humano, quer o bem do ser humano, né? Quer dizer, é a expressão de um Deus que é feliz amando, né? E que, portanto, já dentro da Trindade esse amor existe, né? Deus não é uma mônada fechada em si mesma, mas Deus são três pessoas que se amam e esse amor de Deus é que de fato nos é comunicado. Então cada vez que a gente sintoniza com esse amor de Deus, primeiro nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Então realizar a vontade de Deus é realmente fazer aquilo que Jesus fez ao longo da sua vida. Pensar nos outros, procurar diminuir o sofrimento, levar vida, levar uma palavra de esperança, unir os que estão desunidos, fazer com que aqueles que têm demais partilhem com os outros. Isso tudo é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai, né? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo mesmo falou isso. Mas a vontade do Pai que ia se manifestando ao longo da sua vida. Então a expressão vontade de Deus não é alguma coisa que já está predeterminada e que privaria o ser humano da sua liberdade. Não, pelo contrário, a vontade de Deus vai ser realizada na história no respeito à liberdade humana. E a liberdade humana, então, é acionada, né, pelo próprio Espírito Santo, né, que está em nós, né, de um lado nos oferecendo essa grande liberdade. São Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, né, para ser livres que Cristo nos libertou, né, para a liberdade. Né. Agora, por outro lado, é uma liberdade que não pode, como diz Paulo, cair na libertinagem, né? Agora eu posso tudo. Não. A liberdade está em função de você viver esse amor primeiro. Você tem que receber esse amor primeiro e se pôr, como diz Paulo, a serviço, né? Isso é um dado que eu acho que não apenas
é essencial ao cristianismo, né? Porque de fato a nossa liberdade é uma liberdade para o outro, né? É uma liberdade que quanto mais ela se põe a serviço do outro, mais livre ela é. O contrário, o que seria? Seria uma liberdade que cai no egoísmo. Ela já está se privando a si mesma, né? São Paulo vai dizer, quem peca é escravo do pecado. Quer dizer, perdeu a liberdade, né? Quer dizer, isso aí se confirma também no nosso dia a dia, né? Uma pessoa que fica obsessionada pelo poder, por dinheiro, né? Ou por prazeres, essa pessoa não é livre. Ela está sendo dependente, né, disso, torna-se um dependente, né? Quer dizer, como eu posso ser dependente de droga, né? Então, quer dizer, a liberdade, ela é livre no momento em que ela afirma o outro, né? Quer dizer, esse outro pode ser Deus, pode ser meu próximo. E o cristianismo diz, esse Deus você não afirma a não ser no próximo. Você não responde a Deus a não ser no próximo. E não responde ao próximo a não ser em Deus, né? Isso São João vai dizer de uma maneira muito clara, né? Ninguém ama a Deus que não vê se não ama seu irmão que está diante dele, necessitado. Às vezes o pessoal pensa, mas ser cristão é se privar, é perder a liberdade. É o contrário. Ser cristão é ser mais livre, né? Porque ser mais livre, a liberdade é o que eu faço a partir da minha convicção. Eu me sinto livre porque estou fazendo aquilo que para mim é o mais razoável, é o mais correto, é o mais certo, é o que me sintoniza melhor com aquilo que eu sou, com a minha identidade última. E se eu fui criado para isso, eu estou fazendo aquilo livremente, né? Por isso que nós dizemos que a fé é uma opção livre. Muito importante isso, a fé é uma opção livre, né? Mas de uma liberdade que não é diminuída por essa opção, mas pelo contrário, era uma concretização de uma opção livre que me faz ser mais livre, que me faz ser mais humano, que me faz viver mais aquilo que nós chamamos amor, que é a realidade única que pode de fato dar sentido a uma vida humana, né? Eu acho que isso é dado fundamental. Por quê? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, né? O ser humano, quanto mais vive esse amor, essa gratuidade, esse desprendimento pelo outro, ele está sendo mais livre e está sendo mais feliz também. E a manifestação última da vontade de Deus é a pessoa de Cristo. Quando ele diz, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. Deus é isso, o bem que eu estou fazendo. Eu digo que Cristo é uma tradução humana, né, daquele Deus que é, vamos dizer assim, inacessível para nós, ele se faz acessível na pessoa de Cristo. E que, portanto, seguir essa vontade de Deus não é só tomar algo do passado, né, e manter sem tocar nisso, não, mas ao longo da história é que essa vontade de Deus vai se manifestando nos desafios que vai tendo o cristianismo. O cristianismo está sempre se renovando. O cristianismo é uma caminhada. O cristianismo é uma realidade histórica. E o cristianismo vai sendo fiel a ele mesmo conforme ele vai conseguindo ser pertinente, significativo, porque mudou aquela geração ao qual a gente está anunciando a salvação de Deus. Então a vontade de Deus não é alguma coisa, não é um bloco, né, de granito que tem que ser mantido, né, mas é uma realidade histórica que cada geração tem que dizer como eu respondo esse amor primeiro de Deus, dentro desse meu contexto que eu estou vivendo. Vários cristianismos que estão havendo, tempo dos mártires, na perseguição dos primeiros séculos, cristianismo da Renascença, cristianismo da época patrística, cristianismo da Revolução Francesa depois, cristianismo do Iluminismo, e hoje um cristianismo de uma globalização. Vivemos uma época globalizada, o cristianismo tem que enfrentar isso, né? Essa facilidade de comunicação, tudo é perto hoje, né? Então, como vai ser o cristianismo? Sempre mantendo a vontade de Deus, que se vai se manifestando na história. Só que enquanto o senhor estava falando, surgiu uma dúvida. Se a vontade de Deus sempre é manter essa liberdade humana e que seja para o bem do ser humano e da humanidade, como que ele não impede as coisas ruins? A sua pergunta procede de uma concepção da onipotência de Deus que não é correta. Se a gente tem uma ideia de um Deus que tudo pode, né, e que deveria sempre intervir
para evitar os males, porque Deus é bom e é onipotente, então deve, né? E a gente diz, bom, essa criança nasceu com esse defeito, então essa criança está com câncer agora, inocente, né? Esse avião que caiu, né, matou não sei quantos, puxa, Deus não é onipotente, ele devia ter segurado isso. Essa ideia de uma onipotência de Deus teórica, né, não é uma ideia cristã, né? Jesus Cristo nunca chamou Deus de onipotente, chamava de Pai. E essa onipotência de Deus não impediu que o seu próprio filho fosse aprisionado, fosse torturado e fosse assassinado numa cruz. Então a gente tem que perceber o seguinte, é uma onipotência, sim, mas uma onipotência que respeita a liberdade humana. Porque senão nós não poderíamos nem conviver, porque tudo que a razão produzisse podia ser desfeito por Deus. Então todas as leis da física, da química, do que for, poderiam ser contraditas porque Deus é onipotente. Chegou-se uma época que se falou isso dentro da própria igreja, né? A potência de Deus ordenada e a potência de Deus absoluta, que pode fazer com que um círculo seja quadrado. Mas ele não é onipotente, então ele pode fazer isso. Que o líquido possa ser sólido. Então chega um ponto que tudo fica irracional, né? Se a gente vai entrar por aí, né? Então eu creio que isso é que deu lugar, inclusive uma reação de Lutero. Se a onipotência de Deus pode fazer com que o pecador vá para o céu, pode matar metade da humanidade que você vai para o céu, porque Deus pode, Ele é onipotente. Aí nesse momento você fica uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Então nesse momento eu acho que a gente tem que corrigir uma ideia de uma intervenção contínua de Deus na história, porque não fez isso e a gente tem que partir da história de Jesus e da história da Bíblia para uma concepção de Deus, não numa concepção filosófica, abstrata, né, de uma onipotência que é onipotente, mas não dessa onipotência que a gente concebe filosoficamente, mas apenas uma onipotência que respeita os dados da história. Respeitou com relação ao seu filho, respeita cada um de nós. Deus não nos tira os problemas da frente, não nos põe numa redoma, mas Ele nos dá força para a gente enfrentar, isso sim, os obstáculos. Então, a oração não é para dizer assim, meu Deus, que eu tenha sempre o asfalto para colocar meu carro, nunca estrada com buraco, não, mas é dentro dessa estrada com buraco, me dê força para mim não derrapar nessa noite de chuva, ou então cair num buraco e provocar um desastre. Isso é outro tipo de... Eu respeito a minha situação histórica e peço a Deus apenas força para vencer os obstáculos. Porque senão seria um Deus mágico, que a gente espera dele sempre uma mágica. Então muita gente está decepcionada, porque diz, poxa, eu rezei... Então não é Deus mais Deus, porque eu estou tratando Deus como um criado meu. Né? Que você tem que fazer aquilo que eu quero, né? Se você não faz, você me decepciona. Então, a fé não é para você se pôr à disposição de Deus, mas a fé é para botar Deus à disposição sua. Alguma coisa está errada aqui, né? Mas isso vem tudo de uma ideia de uma onipotência que está muito na cabeça das pessoas, né? Que é errada, né? E que essa onipotência Deus não mostrou com relação a Jesus Cristo. E aqui para nós é que é a matriz do que significa a onipotência de Deus. Muito obrigada por esclarecer esse tema. Acho que foi muito rico, entendendo que a vontade de Deus é uma vontade do amor que sempre respeita a liberdade e a natureza humana. Então, obrigada novamente. Vejo vocês na próxima com mais uma conversa com o Padre Mário.